Revit Pit Stop, uma dica rápida, direto ao ponto de um assunto específico para resolver o teu problema no Revit. Então vamos lá, primeiro de tudo quero te dizer que para este tutorial a gente vai usar o template Jedi do BIM, ele é gratuito, basta você acessar o link que vai estar aqui na descrição desse vídeo, fazer o teu cadastro e receber, beleza? Depois disso nós vamos lá criar aqui um novo projeto com base no template Jedi do BIM, eu estou usando a versão 7.1 aqui, você dá um OK. E a gente vai trabalhar com níveis. Quero te dizer como você cria níveis, para que serve, como é que você utiliza os níveis aqui dentro do Revit. Então, para exemplificar, quais são os conceitos aqui da criação e utilização de níveis dentro do Revit. Olha esse sobrado, por exemplo, que está na tela. Você poderia ter níveis aqui para definir os andares dessa edificação. Poderia ter aqui o nível térreo, depois você pode ter aqui o nível do primeiro pavimento e ainda aqui em cima o nível da cobertura, para você trabalhar a construção das suas platiblandas e dos seus telhados aqui também, certo? Outra coisa que você pode ter num prédio, você pode ter vários níveis, térreo, primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Você cria vários níveis para trabalhar dentro da sua edificação. E tem um outro exemplo aqui que é muito importante, porque além dos andares da edificação, você pode também criar demarcações de referências. O que é isso, Thiago? Sei lá, imagina que você tem esse hall aqui. Esse hall ele é numa altura, num nível diferente do restante da edificação. Então você pode criar um nível para servir como referência, para você construir a sua moldura, a sua platibanda, para você fazer o teu pilar chegar até este nível de referência. Eu vou te mostrar isso também no tutorial. Aqui ainda nesse térreo, nessa parte da sala, nós temos ali um pé direito duplo. Então você pode ter um outro nível, você pode ter um nível para toda a edificação. A parte da garagem é um pouco mais baixa, você pode ter um nível também para a garagem. Então você organiza o seu projeto e você cria vínculos. É dessa forma que você tem que trabalhar dentro do Revit. Então isso aqui é o conceito do que são os níveis e por que você usa ele dentro do Revit. Agora nós vamos, deletar essas imagens e vamos começar a trabalhar com a criação dos nossos níveis. O que você precisa para criar um nível novo aqui dentro do Revit? Quando você abre o teu projeto com qualquer template, é provável que você já tenha alguns níveis criados. Então o que a gente vai fazer aqui dentro desse template, apaguei aquele textinho, nós vamos abrir aqui na navegação do nosso projeto, encontrar a elevação frontal. Então para você criar um nível, você tem que estar numa elevação ou num corte para você poder fazer. E vamos observar aqui, vou até mudar a escala para 1 para 200, 1 para 100, perdão, senão vai ficar muito grande. E vamos observar que a gente já tem nesse template o nível térreo e o nível segundo pavimento. Vamos criar um nível para ver como é que funciona? Imagina que você queira criar aqui uma cobertura, vai ser um sobrado, vai ter térreo, vai ter o primeiro pavimento e depois a cobertura. Então o que você faz para criar? Você vem aqui na aba de arquitetura, aqui em cima, e aqui do lado direito você tem a opção de nível, tá vendo? Então você clica em nível. Vou tirar um pouco do zoom, como é que funciona? Eu costumo pegar aqui da esquerda e levar para a direita. Então vou clicar nesse ponto alinhado com esse demais, vou clicar e arrastar até lá o final. A organização você faz. Depois de criado, você pode selecionar, puxar aqui um pouco para o lado, puxar para a direita, para a esquerda. Você consegue ajustar da forma que você precisa. Ao criar o nível, então você clica no lado, arrasta para o outro, clica de novo e solta. Ele vem aqui cinza claro, tá vendo? E tem uma opção muito importante, tá? Eu vou até voltar aqui para você entender. Então, quando você pega na aba arquitetura, opção de nível, tem uma opção marcada aqui já neste caso para mim, que é criar a vista de planta de forma automática, junto. Então quando você cria esse nível, ele já vai criar algumas vistas de planta baixa, planta de forro e planta de estrutura para você. E aqui do lado tem um botão chamado tipos de vista da planta. Então se eu quero criar, por exemplo, só a planta baixa, eu deixo marcado só floor plan, que é planta baixa em inglês, tá? Se eu quero criar também a planta de forro, eu marco ceiling plan, ou a planta estrutural aqui embaixo também. Você pode marcar quais plantas você quer criar de forma automática. Ou você pode ainda não criar nenhuma planta. Vamos fazer das duas formas, tá? Então, primeiramente, eu vou deixar marcado, criar vista de planta. Vou pegar aqui nesse ponto, tiro um pouco do zoom, clico, arrasto para a direita, clico de novo. Criei aqui um nível. Que nível é esse, Thiago? Ele está marcado como AUX 1.1 e a elevação 6,80. Posso modificar. Mas eu quero já que você observe uma coisa aqui no template. Olhe para o navegador do projeto. Está vendo que aqui na aba arquitetura foi criada uma nova aba com 3 pontos de interrogação? Vou abrir aqui no mais.
Vou abrir, por exemplo, a planta estruturais. Está vendo que tem uma planta chamada AUX 1.1, que é justamente o nome desse nível? Tem aqui também uma planta de piso AUX 1.1 e tem também uma planta de forro AUX 1.1. Por quê? Porque na hora de criar o nível, a gente deixou isso aqui marcado, ó, criar vista de planta e habilitadas 3 opções. Então ele cria de forma automática, isso é uma mão na roda, tá? Então como é que a gente modifica, Thiago? Eu criei, agora eu quero mudar esse nome. Então clica aqui em cima, clico em cima do nome de novo e vou colocar, por exemplo, cobertura. E dou um Enter. Ele vai perguntar, deseja renomear as vistas correspondentes? O que é isso? É você mudar também o nome das vistas. Está vendo que aqui no navegador está AUX 1.1 para as plantas? Então eu vou dizer que sim. E aqui do lado você já vai perceber que mudou o nome, ó, cobertura, cobertura, cobertura. Certo? Também posso mudar essa elevação. Em vez de 6,80, eu vou colocar 6 metros, dou um Enter e ele já modifica para mim. Mas, Thiago, por que ele criou esses 3 pontos de interrogação? Eu não quero isso. Eu quero jogar, por exemplo, essa minha planta de cobertura lá dentro aqui da minha aba executiva. É lógico que eu não vou entrar nesse tema de organização do navegador, mas eu quero mostrar para você como é que você muda aqui de forma rápida usando este template. Tá? Ó, planta de piso, por exemplo, clico 2 vezes dentro da planta de piso cobertura e vou encontrar aqui nas propriedades da minha vista justamente aqui a disciplina. Tem um parâmetro chamado disciplina, tá como arquitetura. Então, beleza, tá certinho. Aí nós temos aqui a etapa do projeto. Etapa do projeto eu vou marcar como executivo, por exemplo. Quando eu marco com executivo, ele sai daqueles 3 pontos de interrogação e ele vem aqui para a aba executivo, tá vendo? A minha cobertura, a minha planta de piso, dentro da categoria planta de piso, cobertura. Então é dessa forma, mudando aqui a etapa do projeto, que você consegue localizar no teu navegador do projeto, certo? Então vamos lá. Vamos falar mais algumas questões aqui. Primeiro de tudo, eu quero mostrar para você como você pode criar um nível sem criar a planta de piso de forma automática e como é que você cria depois essa planta de piso separadamente. Então eu te mostrei como é que você faz o nível e cria a planta de forma automática e agora eu vou te mostrar como é que você cria, né, a tua planta a partir de um nível, por exemplo. Então vamos lá, arquitetura, nível, vou criar mais um nível aqui, vou desmarcar essa opção agora. Pego de um ponto aqui e vou arrastar lá para a direita, beleza? Esse aqui eu vou chamar de, sei lá, eu vou chamar de acima da cobertura, só para ficar didático aqui para a gente entender. E vou colocar ele com 9 metros, certo? Esse acima da cobertura, uma coisa importante já para você observar, tá vendo que ele está com esse detalhezinho preto aqui e os outros estão em azul? Significa que os que estão em azul já existe plantas criadas para ele, o que está em preto não. Então como é que a gente cria de forma manual? Vou lá na aba de vista, pego aqui a opção de vistas de planta e vou criar, por exemplo, uma planta de piso. Quando eu abro essa tela, é importante você ler o programa, tá? Tá vendo que está marcado aqui não duplicar vista existente? Então ele só traz a opção para mim de níveis que ainda não tem planta de piso criada. Se eu desmarcar essa opção, aí vai aparecer todos os níveis. Porque às vezes eu quero criar uma outra planta mesmo que ela já exista, tá? Mas nesse caso aqui, a gente vai criar para o nível que a gente acabou de confeccionar, chamado acima da cobertura. Dou um OK. Beleza, ele já criou a minha planta de piso. Mais uma vez, Thiago, para onde ele foi? Ele veio aqui, nesse caso, vamos encontrar para onde que ele veio. Ó. É um pouco diferente aqui. Então, no navegador do projeto, nós vamos buscar aqui a aba de coordenação. Vou abrir no mais, planta de piso, ele está aqui, ó, acima da cobertura. O que eu vou modificar agora? Eu tenho que modificar a disciplina, que está como coordenação, eu não quero colocar na disciplina de arquitetura. E quero também na etapa do projeto, por exemplo, vamos supor que eu vou jogar ele lá para concepção. Depois tem outras aulas, tá? Que explica vocês sobre a organização do navegador. Mas ele já veio para cá. Então eu tenho aqui a minha planta de piso. Poderia fazer o mesmo para criar plantas de forro, planta estrutural, desse mesmo jeito para vocês, certo? Então criamos aqui os níveis. Agora, um outro tópico para finalizar. Quero vincular alguns elementos aos níveis para você entender como funciona toda essa parada. Então imagina que eu vou lá e abro aqui a minha planta baixa térreo. Bem rapidinho, tá? Isso é conceitual. Eu vou pegar uma parede aqui com WA. E essa parede eu vou falar que a restrição da base dela ela é no térreo. E ela vai sair até a minha cobertura, tá? Ó. Então vou criar a minha parede aqui. E vou lá no 3D para você dar uma olhada.
Então, se eu olho aqui da frontal pelo cubo, eu vou ver que ela está saindo do térreo e está indo até a cobertura, tá vendo? Ela sai do térreo e vai até a cobertura. Se eu mudo aqui a restrição superior para acima da cobertura, olha como é que ela vai até aquele outro nível. Então, o Revit ele trabalha com vínculos através dos níveis também, isso é muito importante. Eu marquei agora até o segundo pavimento. Também, da mesma forma, posso abrir aqui a planta baixa do segundo pavimento. Imagina que eu criei um telhado aqui, arquitetura, telhado, e o nível da base vou deixar como segundo pavimento, fazer um telhado bem simplesinho aqui. Inclinação para dois lados, só para a gente entender, confirmar no verde. Vamos lá no 3D. Está vendo que meu telhado, a base dele, o ponto inicial, está grudado no segundo pavimento? E por que isso é muito bacana, Thiago? Porque agora, por exemplo, imagine que eu selecione o segundo nível e vou mudar de 3, vou jogar 10 metros só para a gente entender. O que aconteceu, Thiago? Aconteceu que a minha parede foi até os 10 metros, porque ela está vinculada para o segundo pavimento, e o meu telhado subiu lá até o nível que eu coloquei, que são os 10 metros. Então, isso é muito importante. Quando a gente trabalha com os vínculos, a gente vai criando a nossa edificação. Imagina que o teu cliente, depois de que você construiu todo o seu projeto, falou, olha, eu quero um pé direito um pouco mais alto. Eu tinha falado que 2,80 era suficiente, mas agora eu quero com 3,30. Você vai lá e modifica o teu nível para 3,30, tudo que está vinculado vai se adaptar de forma automática. Então isso é um conceito importantíssimo. É isso, essa aula é a aula sobre níveis. Quero também que você conheça o plugin Revit Models, que está o link aqui embaixo. Quero que você baixe o seu template para fazer essa aula também. E quero que você deixe o seu comentário, siga a gente nas redes sociais, que a gente vai estar criando cada vez mais conteúdo. Dê também dica de conteúdo que você precisa. A gente vai criar dessa forma rápida, direto ao ponto. É lógico que se você for muito iniciante, você pode às vezes sofrer um pouquinho, mas continue acompanhando, que em algum momento isso vai te ajudar. Beleza? Muito obrigado, um abraço, até a próxima aula.